acompanha Jornal da Rede Alesp. Estamos de volta, faltando 15 minutos para as 2 horas da tarde. Seja muito bem-vindo e bem-vinda, começando mais um bloco de informação e notícias aqui no Jornal da Rede Alesp, no combate ao coronavírus. Jornal da Rede Alesp. Bem, seguimos com mais informações sobre a pandemia. Olha só, girando as notícias e os destaques. De acordo com o levantamento feito pelo Instituto Paraná de Pesquisas, 36% da população brasileira não teme ser infectada pelo novo coronavírus. O maior índice, 49,1% dessas pessoas, está entre cidadãos de 16 a 24 anos. Entre os acima de 60, contudo, seguem caminho inverso. 75,2% expressam receio de contrair a Covid-19. Ainda de acordo com os dados, 38,3% dos homens dizem não ter medo do diagnóstico positivo para a doença. As mulheres, por sua vez, são 35,1%. Para obter os números, o Instituto utilizou um questionário online. Participaram da pesquisa feita entre os dias 13 e 16 deste mês 2.218 pessoas espalhadas por 212 municípios localizados nos 26 estados brasileiros e também no Distrito Federal. O grau de confiabilidade é de 95% e a margem de erro é de 2 pontos percentuais. De acordo com o Instituto, a Paraná Pesquisas, os cidadãos que cursaram apenas o ensino fundamental compõem, no que tange à escolaridade, a camada que menos demonstra temer o coronavírus. O maior índice de medo imposto pela doença é visto na parcela da população que cursou o ensino superior, 67,1%. Ainda conforme a pesquisa, 38,3% dos integrantes da população economicamente ativa, composta por pessoas que trabalham ou estão procurando emprego, alegam não ter receio da possibilidade de testar positivo. Quando os dados são limitados aos que não fazem parte dos economicamente ativos, o percentual diminui para 33,6%. O levantamento diz ainda que 35,2% do Sudeste brasileiro não teme o contágio do número e está abaixo do Nordeste, com 35,8%, do Sul, com 37,7%, e da União entre o Norte e o Centro-Oeste. Juntas, as regiões somam 41% de pessoas sem medo da infecção. Jornal da Rede Alesp. 1h48, chegou o momento de mais entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. Vamos conversar com Edson Tamácio, ele é o presidente da Federação Brasileira das Redes Associativas e Independentes de Farmácias. Ele nos fala sobre as prescrições eletrônicas e se a regulamentação pode levar a riscos à população. Muito boa tarde, Edson. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Muito boa tarde. Obrigado a vocês pelo convite e pela oportunidade de falar sobre o tema. Com certeza. Eu acho que é importante a gente tratar desse assunto, sobretudo porque estamos em meio à pandemia e cada vez mais as pessoas se veem diante desta necessidade. E eu já começo emendando essa pergunta. O quanto a prescrição eletrônica pode facilitar os processos e ajudar as pessoas? Bom, vamos só pensar, entender o seguinte. A questão da prescrição eletrônica sempre foi uma reivindicação do setor. Sobretudo porque você diminui imensamente o risco, inclusive, da interpretação gráfica do médico, que a gente sabe que muitas vezes a letra do médico não é tão
tão legível assim, e a prescrição eletrônica, obviamente, diminuiria muito o impacto, esse tipo de impacto. E também traz um ganho para o segmento, para a saúde como um todo, porque você tem uma possibilidade de integração. Até aí, nós somos todo mundo a favor, não tem ninguém contra. O grande problema foi o jeito que foi essa medida provisória foi publicada e a falta de regulamentação que tem no assunto e o caminho que ela está tomando, que é o que nos preocupa. Tá? Em primeiro, existe um erro de interpretação quando a gente fala em prescrição eletrônica. Prescrição eletrônica não significa uma receita enviada pelo SMS ou por WhatsApp ou por uma fotografia qualquer por e-mail para um paciente. A prescrição eletrônica ela tem um processo de digitalização, mas, sobretudo, de uma assinatura eletrônica do médico que está receitando para que eu tenha a garantia de que aquele medicamento foi realmente receitado por um médico. Porque, senão, daqui a pouco eu crio um mercado paralelo e incontrolável de receitas chegando que eu não tenho como verificar se realmente aquele medicamento foi receitado por aquele médico para aquele paciente. Então, esse é o principal fator, a clareza do que é uma prescrição digital, uma prescrição eletrônica. Isso está na lei. Agora, o que falta? Regulamentar como que essa receita chega até o estabelecimento. Porque não tem um meio hoje definido. Cada médico, cada hospital está usando um portal diferente, um formato diferente de prescrição eletrônica. E aí que entra o grande desafio, porque são empresas privadas querendo ganhar dinheiro em cima da prescrição. Isso que está errado, isso que precisa ser regulamentado e com urgência sobre risco de ser judicializado e o modelo perder o efeito. Quando você destaca, viu, Edson, que empresas querem faturar com essa brecha ou com essa possibilidade de obter uma prescrição em uma escala muito diferente daquela em que geralmente as pessoas conseguiam, indo ao consultório, passando por uma consulta com um médico especialista, que caminho é esse e que preocupa a classe médica e também a classe ligada às farmácias e aos profissionais? O que a gente precisa evitar no campo legal, jurídico, para evitar esse tipo de comercialização? Na minha opinião, e é o que eu tenho trabalhado, o que eu tenho tentado com todas as formas, junto com outras entidades, buscar, é o seguinte: qual que seria o caminho ideal? Um portal da Anvisa, que é a agência reguladora, ou do Ministério da Saúde, que é o Ministério interessado, onde toda a prescrição viria através de um portal de uma dessas duas autarquias, ou do Ministério ou da Anvisa. Como é hoje, por exemplo, o programa da farmácia popular, aquele que é dispensado na farmácia. Então, onde que nós validamos aquela prescrição? Num portal do Ministério da Saúde. Num sistema desenvolvido por eles, e aí você tem a garantia que todos, no caso, essa dispensação passa pelo mesmo caminho. E no nosso caso, a ideia é que a prescrição também tivesse esse mesmo formato. Ou seja, o órgão que regulamentou é que tem que disponibilizar um local único. Eu não posso, em cada momento, ter uma empresa diferente validando uma receita, uma prescrição digital. Hoje são mais de 7, 8, 10 empresas já, quase todas startups, querendo ganhar dinheiro com isso. Para piorar um pouco, o Conselho Federal de Farmácia entrou também nessa briga. Querendo, junto com o Conselho Federal de Medicina, criar um portal próprio deles. Só que, primeiro, ele não substitui os anteriores, então eu tenho que ter todos os outros também interligados ali, com custo de interligação, com custo de
de conectividade. Aí eu tenho um segundo, que é esse do Conselho Federal de Farmácia, junto com o Conselho Federal de Medicina, só que aí ele obriga, além dos estabelecimentos que já, por necessidade, tem que ter certificação digital, ele obriga uma certificação digital de pessoa física de todos os farmacêuticos brasileiros, para poder fazer a dispensação. Você sabe, só no caso da Febrapar, que eu represento 10 mil farmácias, eu teria um custo anual de R$2.400.000. Se a gente extrapolar isso para toda a cadeia, nós estamos falando de um custo anual de mais de 240 milhões por ano para fazer certificação digital de farmacêutico para poder fazer a dispensação. É uma coisa meio absurda. Edson, eu gostaria que você explicasse para o nosso público desde quando é que a prescrição médica eletrônica está sendo utilizada pelos profissionais do país, mas também gostaria que você falasse um pouco e comentasse do aumento que houve durante a pandemia por coronavírus. Aqui, na verdade, o que ocorre é o seguinte, porque é importante a gente entender a lógica da prescrição eletrônica, talvez nem olhando para o Brasil, olhando para outros países onde que a gente tem isso mais estruturado para poder entender. A prescrição eletrônica, ele é um apêndice de um outro processo muito maior, que é o prontuário eletrônico. O prontuário eletrônico, se adotado pelo Brasil, na minha opinião, ele diminuiria assim drasticamente o custo da saúde que o Ministério tem, que o governo tem. Porque você imagina o seguinte, hoje uma pessoa vai ao médico, aí ele tem que descrever o histórico dele, ele tem que fazer uma série de exames, ele tem que fazer uma série de informações para aquele médico. Mas ele não fica com aquele histórico em lugar nenhum. Ele vai daqui a 3 meses no médico, repete-se tudo novamente. Se você tem um prontuário com todo o histórico desse paciente, com todos os exames que ele fez, quais os medicamentos que ele toma, qual foi a frequência que ele foi ao médico, quando ele chegar no médico novamente, para um outro médico, num outro canal, num outro hospital, você já tem um histórico de como tratar esse paciente. Você consegue avaliar a evolução, inclusive. A prescrição eletrônica, assim que funciona no mundo inteiro. Aqui no Brasil, como o governo nunca tomou essa decisão, nunca fez isso, as maiores empresas de saúde, as maiores promotoras de saúde, como o próprio Einstein, começou a ter o seu próprio prontuário eletrônico para os pacientes do Einstein, como o Doutor Consulta tem, como várias outras empresas de saúde têm. Então, aí virou um produto e tem um apêndice que era a prescrição eletrônica, porque aí você coloca tudo lá dentro, inclusive a prescrição eletrônica. Porém, ela não estava regulamentada. No Brasil, então, ela não tinha valor legal. Para efeito de dispensação, eu não poderia dispensar numa prescrição eletrônica com assinatura digital. Com essa pandemia, ela veio no bojo aí da telemedicina, ela foi regulamentada de forma provisória, mas não, ela foi publicada, mas não foi regulamentada. Nem a própria telemedicina está claro como é que ele vai funcionar. E lá dentro, a prescrição eletrônica não está clara. Só diz que tem que ter assinatura digital do médico. Mas como que isso é captura disso no estabelecimento, não está escrito em lugar nenhum. Compreendi. Agora, me parece que a adoção da tecnologia, ela pode naturalmente, como bem exemplificou o senhor, pode ajudar demais, especialmente esse prontuário eletrônico, ele pode colaborar muito com a avaliação do histórico de saúde das pessoas, enfim, pode também colaborar demais com os diagnósticos de médicos que eventualmente venham tratar um paciente que jamais tenha passado por aquela instituição de saúde. Mas foi sempre o nosso desejo. Inclusive, eu já levei um projeto desse, eu como representante da Febrapar, já levei um projeto desse para a Anvisa, há cerca de 2 anos, 3 anos atrás. Eu sempre entendi que esse era o melhor caminho. Só que isso tem que ser a iniciativa do governo federal
e aí ele cria toda a estrutura para a integração de tudo isso. Como o Einstein tem, como vários outros planos de saúde têm dentro das suas estruturas, por exemplo, a telemedicina dentro do Einstein já existe há muito tempo. Só que como ela não é regulamentada para fora, ela só funciona lá dentro. A própria prescrição eletrônica ou a digitalização da receita já existe lá dentro. E ele tem muito ganho. Mas só que ele não serve porque ele não estava regulamentado para o varejo, para todo mundo. Mas é uma excelente iniciativa. O que não pode é agora chegar de 50, 60 empresas querendo ganhar dinheiro em cima disso. Edson, para finalizar, importantes informações trazidas pelo senhor, mas para encerrar, eu gostaria, inclusive, de escutar a sua opinião e o seu desejo em relação a esse cenário, especialmente da prescrição médica eletrônica. Quais são os próximos passos para esse setor, essa modalidade ser rapidamente regulamentada para ser mais funcional e também criar menos problemas para o setor? No dia de hoje, eu fiz uma convocação para outras entidades representativas do varejo, incluindo a Abrafarma, que é uma das grandes redes, incluindo a BC Farma, que é a Associação das Pequenas Farmácias do Brasil, para que a gente criasse um comitê e levássemos uma proposta de regulamentação a partir da Anvisa, num portal único criado pelo governo, sem custo para o estabelecimento. Ou ele pode até mesmo ser este modelo proposto pelo Conselho Federal de Farmácia, desde que ele seja o caminho único e não mais só mais um caminho, e que ele não tenha esse custo que eles estão impondo aí de certificação digital do farmacêutico. Mas o melhor caminho é um portal da Anvisa para validação dessas receitas, até porque tem muito mais segurança. Esse seria o melhor caminho. Legal, eu conversei com o Edson Tamácio, presidente da Federação Brasileira das Redes Associativistas Independentes de Farmácia. Agradeço demais a entrevista e espero que o senhor volte e participe mais vezes aqui do Jornal da Rede Alesp, justamente para tratar do avanço desse tema que é a prescrição eletrônica das receitas. Muito obrigado e até a próxima. Estou sempre à disposição. Obrigado. Valeu. Duas horas mais um minutinho, continuamos girando os destaques, muitas informações aqui no Jornal da Rede Alesp. Uma ótima tarde para você. Segunda-feira começando bem a semana, hein? Temos mais entrevista. Agora o Jornal da Rede Alesp conversa com o deputado Tenente Nascimento do PSL. Ele vai falar sobre as ocorrências de violência doméstica que aumentaram 20% em São Paulo na quarentena do novo coronavírus. Deputado, muito obrigado pela participação. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde a todos os ouvintes da TV Alesp, da Rede Alesp, né? Que nós temos aí atuando firme e sendo de grande importância aí nesse período que nós estamos nessa quarentena, nessa pandemia, e todos juntos fazendo a nossa parte, com certeza estaremos vencendo mais essa grande dificuldade que hoje tem enfrentado o mundo e o nosso país e o nosso estado. Então, uma boa tarde a todos. Legal, aqui quem fala é Daniel Caniato, eu já o entrevistei algumas vezes aqui no estúdio da TV e agora nós estamos falando por videoconferência. Agradeço demais a gentileza de ter atendido a nossa equipe. Deputado, eu gostaria inclusive que o senhor comentasse, o senhor que tem uma relação muito forte com as questões ligadas à segurança pública, mas eu gostaria que o senhor fizesse uma breve análise desse número que eu trouxe no início da entrevista, aumento de 20% em ocorrências de violência doméstica em São Paulo. Na avaliação do senhor, esse índice reflete a quarentena, as pessoas ficarem em casa e muitas vezes os casais acabam discutindo? Eu acho que de uma maneira bem simplista seria isso? Exatamente. Conforme já foi
pauta de entrevistas anteriores, à própria TV Alesp e também na Rede Alesp, nós acabamos aprovando um projeto, o programa Patrulha Maria da Penha, que ele visa principalmente estar colocando as pessoas para que, após a medida protetiva, principalmente isso, são os casos que aumentaram bastante a questão, aumentou inclusive o índice de feminicídios. Isso antes dessa quarentena. E o Patrulha Maria da Penha seria uma patrulha multiprofissionais, com profissionais da saúde, profissionais da assistência social, profissionais da Polícia Civil, Polícia Militar, assistência social, enfim. E ele estaria agora, né, foi aprovado recentemente, 90 dias para ser implantado. É um programa que já tem no estado do Rio de Janeiro, já tem na Bahia, no Paraná e muitos outros estados. E aqui em São Paulo nós já temos, em algumas situações, em alguns municípios, por exemplo, Suzano funciona muito bem, no Litoral Norte a Polícia Militar já fazia esse trabalho, que é de acompanhar, principalmente a segunda denúncia. Quando a mulher está em medida protetiva, algumas ações são tomadas, e o que se faz necessário é que essas pessoas comuniquem-se, façam a denúncia ou façam a segunda denúncia, porque às vezes tem medidas protetivas que não estão sendo atendidas, né? Quando é o caso que a pessoa, que o agressor não está recluso, que não está cumprindo pena. E aí vai se aproximando, vai se agravando, e a pessoa às vezes tem o temor de fazer a denúncia. Então, o que eu digo, trazendo para a pergunta, o aumento de casos aí tem sido grande, porque a pessoa também tem o temor de fazer a denúncia. Você tem ideia, 52% dos casos de agressão, violência doméstica, não fazem a denúncia, ou não faziam. Agora elas estão se sentindo mais encorajadas a fazer, devido a algumas ações do governo federal, governo do estado e os governos municipais também, em conjunto, para atender essa necessidade de que a mulher se encoraje, ela tenha coragem de fazer e que também se sintam asseguradas. Por exemplo, se eu receber aqui em Suzano, nós temos muitos casos, né? Recebe lá a Patrulha Maria da Penha, num caso como esse, numa segunda denúncia. Saber o que está acontecendo, se ela está precisando juridicamente de algum apoio, de uma separação amigável, as crianças como está a pessoa, se o agressor está realmente cumprindo a medida protetiva. Então, o caso do confinamento, logicamente que se agrava, até porque, como é que ela vai fazer denúncia de dentro de casa, né? Vamos supor assim, às vezes está todo mundo junto e agora, como é que eu vou fazer? E a coisa vai se agravando. Então, nós estamos com essas medidas, essas ferramentas, tanto do governo federal, tanto como o governo estadual, todos preocupados para que venha conter essa violência. Então, esse aumento de 20% é real, e não só as mulheres, né? Também as crianças e também os idosos. Então, para isso, eu quero deixar aqui para que eles tenham, ou algum vizinho, ou algum conhecido, até parentes também, que saibam que está acontecendo uma violência ou que as coisas não estão muito bem nesse período de confinamento. Nós temos em São Paulo 190, Polícia Militar, imediatamente. Aplicativo SOS Mulher. Temos também o www.delegaciaeletrônica.policiacivil.sp.gov.br. Fazer o boletim de ocorrência através desse aplicativo. E aí também você vai receber, logicamente, as pessoas vai receber o e-mail e vai deslocar lá uma viatura, e preferencialmente que tenha policiais femininas, né, nessa questão, para ajudar e que ela possa realmente falar o que está acontecendo. Porque muitas vezes o temor de falar a verdade é que acirra e acontece as violências. Temos no governo federal
180, também 24 horas, que é para que a mulher faça a sua denúncia ali que está acontecendo. E temos o Disque 100, que é a violência contra crianças e idosos. Então, meus amigos, nós estamos muito preocupados e a violência realmente é crescente. Muito legal. Agora eu gostaria também de escutar o senhor, porque essa iniciativa é muito importante, sobretudo em períodos como esse de confinamento, em que as mulheres muitas vezes ficam presas em casa e acabam tendo o seu companheiro como um inimigo, né? Um inimigo oculto, uma situação extremamente delicada. Eu gostaria que o senhor compartilhasse com o nosso público a informação de como a Patrulha Maria da Penha vai funcionar na prática. A mulher que quiser acionar, ela vai discar 190 ou existe um outro número ou existe um outro canal digital para ela conseguir contatar a viatura e os policiais que integram a Patrulha Maria da Penha? Veja bem, como foi aprovado agora, nós estaríamos tomando as ações para que implantássemos, né, e oficializássemos em todo o Estado. Ela vai ligar no 190, por enquanto, até a gente estamos organizando isso. Aqui na capital, nós temos já, e ela vai dizer, olha, já é a segunda, eu estou fazendo um segundo pedido, uma segunda denúncia, né, as coisas não... O agressor não está cumprindo lá a determinação da justiça. Aqui em São Paulo, na capital, nós já estamos funcionando, que é a Guardiã Maria da... que é a Guarda Civil Metropolitana, que é a Guardiã Maria da Penha. Então, o que acontece? Ela vai dizer, olha, eu já fui na delegacia, já estou com todas as ações da justiça, mas eu preciso de um apoio, eu preciso que venham até a mim. Então, no ligar no 190 ou 180, qualquer um dos dois, mas principalmente São Paulo no 190, informando que ela está com essa dificuldade, para que seja deslocada até a residência, até o local da crise, né? Porque às vezes ela está numa medida protetiva em outro local, né? E aí o agressor descobriu e começa a ter aqui as dificuldades e os problemas. Então, é 190, ligar já falando, porque aí nós já estaríamos acionando realmente a Guardiã, a Polícia Militar com efetivo múltiplo, né? Ou seja, policial civil, policial civil não, policial militar, tanto feminino como masculino, para que possa atender e trazer ela até uma DDM. As DDMs já estão em conjunto com o programa Patrulha Maria da Penha, para que chegue até a DDM e ela venha realmente ter essa atenção com o assistente social, com o psicólogo. Nós temos uma importante ação que foi feita pelo governo federal também, que é a Casa da Mulher Brasileira aqui no Glicério. Tem uma DDM lá, e lá já tem todos isso, inclusive o albergue de 48 horas. Então, é 190, ela vai falar, vai dizer o que está acontecendo, ou por aquele outro aplicativo que eu falei agora, do delegacia eletrônica.policiacivil.sp.gov.br. Vai contar o que está acontecendo para que já seja, que ela venha a ser, né, acionada através do programa Patrulha Maria da Penha. Temos aqui em Osasco também, que foram entregues sexta-feira 3 viaturas já do programa Patrulha Maria da Penha, que é uma ação dos governos municipais, dos prefeitos, juntamente com o governo do estado, que possamos atingir todo o estado, e as DDMs estão em total apoio integrado para que se cumpra esse programa importante e venha ter essa contenção tão crescente de violência contra a mulher. Agora, deputado, houve algum fato, algum episódio específico para que o senhor se sentisse estimulado a criar esse projeto que depois, naturalmente, foi aprovado e foi transformado em lei? Ou foram os episódios recentes e esse aumento substancial que foi observado, talvez, no último ano?
Não entendi a pergunta, você pode repetir? Não, houve algum Se fato, houve um fato... houve algum fato, algum episódio que motivou o senhor a elaborar esse projeto da Patrulha Maria da Penha, ou foram muitos os episódios e esse aumento nos crimes de feminicídio que acabaram estimulando o senhor a elaborar esse projeto de lei, que depois foi transformado em lei por conta da aprovação? Sim, o fato principal é o crescente avanço, principalmente na questão das pessoas que já estão com medidas protetivas. É de se fazer cumprir. Aí eu fui em outros estados, eu fui no Mato Grosso, falei com o Rio de Janeiro, Bahia, enfim, e verifiquei que a partir do momento que tem um programa, esse programa com a Secretaria de Promoção Social, Secretaria da Justiça, porque tem muitos problemas jurídicos, né? Então, nós temos muitos problemas jurídicos, porque o que acontece... Daniel, né? Isso, exatamente. Daniel ou Catarina. Muitos problemas que aí com quem vai ficar as crianças? Com quem vai ficar na questão aí, vai ficar com os avós ou não? A mulher tem que trabalhar. Então, foi pensando nessa possibilidade, criar uma plataforma em que os casos mais emblemáticos joguem nessa plataforma e aí acionar a Patrulha Maria da Penha ou o programa, né? Porque patrulha às vezes fica um pouco assim forte, né? O programa para que ela venha a ser atendida e tenha lá, seus filhos vão ficar com você, vai ficar com o avô materno, com o avô paterno, ou com alguém que tenha condição, as crianças vão ficar na escola próxima ao seu trabalho. Então, pensando nisso, que eu me desloquei, fui em alguns estados e vi que está funcionando, está ajudando, é uma ferramenta a mais e que está funcionando muito bem. As denúncias estão chegando e estão atendendo e está realmente dando uma condição melhor de conter essa crescente escalada de violência contra a mulher, o nosso maior patrimônio. Então, esse foi um dos motivos. Fui no governo do Estado, fui muito bem atendido, né, nos secretários, e a Assembleia Legislativa aprovou por unanimidade. Nós tivemos 94 deputados apoiando esse programa. E recebemos, inclusive, né, parabéns, né, da importância. Estive em Brasília, conversei com a ministra Damares, ela falou, pode contar conosco, nós precisamos conter essa violência e acabar com esse alto índice de crescimento, né? Foi lá, ela deu total apoio e está fazendo algumas ações importantes também sobre isso. Isso é o que deu motivo para que viéssemos apresentar esse projeto. Legal, eu conversei agora com o deputado Tenente Nascimento do PSL. Ele falou sobre o aumento no índice dos casos de violência doméstica aqui em São Paulo, especialmente durante a quarentena, e também sobre o projeto de lei que foi aprovado, tornou-se lei, a Patrulha Maria da Penha, que muito em breve estará funcionando com todos os detalhes e com todos os recursos previstos no texto da lei. Deputado, muito obrigado por sua participação, pela entrevista e desejo uma excelente semana para o senhor. Eu que agradeço, Daniel, agradeço a todos os ouvintes, todos aqueles que nos acompanham pela Rede Alesp, TV Alesp, e parabenizar a TV Alesp que está em guardiã aí, na frente, na vanguarda, para ajudar essa crise que nós estamos passando. E diga você, Daniel, e a todos os ouvintes, isso vai passar, nós vamos vencer e vamos sair mais forte do lado de lá. Muito obrigado a todos vocês. Sem dúvida alguma, muito obrigado, deputado, um grande abraço. Certamente sairemos dessa o quanto antes. 2h18, vamos girar, tem mais informação, mais notícia e mais entrevista aqui na Rede Alesp. E agora nós vamos conversar com a Sandra Oyafuso Kina. Ela é gerente de ensino à distância da instituição Albert Einstein, o Hospital Albert Einstein, que traz muitas informações também para o público que trabalha com saúde
Sandra, muito obrigado pela participação, seja bem-vinda. Olá, boa tarde. Obrigada. Obrigada pelo convite. Muito obrigado. E eu gostaria que você justamente explicasse um pouquinho desse trabalho que vem sendo desenvolvido e ganhou notoriedade durante a pandemia, desse trabalho do Albert Einstein em oferecer cursos gratuitos à população. Eu tenho uma dúvida, esses cursos são voltados somente para profissionais ou pessoas que atuam na área da saúde ou não? Oi, perfeito. Bom, o Einstein, como todo mundo conhece, né, tem uma frente forte na parte hospitalar, mas ele é composto aí de diversos braços, né, pilares. E um deles é ensino, né, e a gente atua muito em todos os segmentos do hospital, então, seja ele público ou privado, porque o Einstein também ele tem a parte de gestão pública, né? Então, a missão principal do Einstein, e que isso é muito reforçado ali para todos os colaboradores e para a população, é a questão de geração e difusão do conhecimento. Então, a missão do Einstein é contribuir com a comunidade, né, com a sociedade brasileira, da mesma forma que o Einstein, né, lá, os judeus, quando vieram, foram acolhidos aqui pelo Brasil. Então, isso é muito forte no Einstein. A gente até parafraseia, né, uma palavra, uma frase do nosso presidente, que é levar uma gotinha de Einstein para cada cidadão brasileiro. Então, dentro disso, a gente, desde 2014, a gente já coloca cursos gratuitos no ar. Sempre foi foco profissionais de saúde, tá? Por quê? Porque os cursos, a gente produzia conteúdos em EAD para treinar funcionários, então, em diversas frentes de diversas áreas, e a gente pegava este mesmo material que a gente usava para capacitar o funcionário e deixava isso de forma aberta no nosso portal. Então, desde 2014, aí, nós temos quase 180 temas disponíveis e mais de 2 milhões de acessos a este material. Com a vinda do Covid, isso se acentuou e até numa posição social do Einstein, da gente reforçar ainda mais. Porque dentro do Einstein teve uma ação muito forte de capacitação. Então, o uso correto dos EPIs, né, das máscaras, aventais, a questão da higiene das mãos, ventilação mecânica. Então, todos esses temas, eles foram muito reforçados neste período, né, do Covid. E aí a gente falou assim, bom, esse material tem que ir para a sociedade. Então, desde o dia comecinho de março, né, então, logo que apareceram os primeiros casos no Brasil, a gente já começou a colocar isso em conteúdo aberto. E aí começaram a surgir outros conteúdos, né, de como eu falo com os pais, na questão da escola. Então, hoje tem conteúdo não só para profissionais de saúde, tem para educadores, tem para a questão da educação, que isso é muito forte no ensino. Então, a gente também tem materiais para esse público hoje. Muito legal. Eu percebo que o Einstein tem uma atuação muito consolidada na área de terceiro setor, responsabilidade social, e me parece que compartilhar conhecimento agora é algo fundamental justamente em tempos de pandemia. Agora, eu gostaria que você explicasse também se houve mudanças internas nessa área de ensino do Albert Einstein após a pandemia, porque eu imagino que a demanda deve ter aumentado demais por conta da necessidade dos profissionais de outros centros não tão desenvolvidos em acessar esse tipo de material. Sim. Então, assim, a gente, dentro da área de ensino, a gente tem desde escola de ensino médio técnico até escola técnica, graduação de enfermagem, medicina, pós, e a gente também cuida, então, dessa parte de treinamento, né? Então, todos os conteúdos que a minha área, né, de ensino à distância vai produzindo para todas essas frentes, ela é um potencial conteúdo para abrir para toda a população, né? Então, assim, agora com essa parceria do Einstein junto ao governo para criar ali o hospital de campanha, então toda essa capacitação de todo esse pessoal que foi, né, para essa frente de batalha, vamos dizer assim, que estamos vivendo uma guerra, né? Toda essa capacitação foi feita com muito uso de tecnologia, né? Então, e a gente sabe, assim, não só para quem estava no hospital de campanha, quanto também para deixar, a gente foi procurado, né, por instituições, outros hospitais,
de outros estados, né, a Secretaria de Saúde. Então, assim, realmente, neste momento, juntar forças para usar o melhor, né, e põe esse conteúdo e a gente faz rodar mesmo em massa, né? Então, em menos de 15 dias que a gente tinha esse conteúdo já publicado, nós estávamos já com 100 mil acessos, só este conteúdo de Covid, né? Então, sem contar esse histórico todo aí, desde 2014. Então, nós temos 100 mil acessos aos conteúdos de Covid no cursos gratuitos. Isso para a gente é uma alegria enorme, né? E eu conversei com outros especialistas sobre outros temas, mas sempre com a Covid-19 como fio condutor. E nós falávamos sobre algumas lições que certamente todas as áreas de todos os segmentos vão tirar desta pandemia. O que você tem visto em relação à maneira de trabalhar que certamente será alterado no decorrer da pandemia e mesmo depois que nós passarmos por isso? Como a minha área é uma área de tecnologia educacional, eu vejo como um legado extremamente importante, porque boa parte, né, dos projetos, eles foram meio que obrigados, né, a migrar, para que as coisas não parem, né, para que o aluno continue tendo aula, para que a gente continue capacitando as pessoas, a gente meio que foi obrigado, né, a usar das tecnologias para isso. Para a gente que é da área de tecnologia, é uma grande satisfação, porque a gente demonstra que é possível fazer com qualidade. Então, a gente migrou as salas de aula presencial para a distância, em uma janela ali de 8 dias, com a preocupação de não só colocar a tecnologia, mas ensinar os professores a darem aulas à distância, né? Então, assim, é muito rico esse legado, que apesar da gente estar vivendo num momento angustiante para toda a população, né, vai ficar um legado bacana, assim, de evolução, né? De quebra de paradigmas, quebra dessas barreiras, essa divisão presencial, online, à distância, isso não vai existir, vai ser ensino por ensino. Em alguns momentos a gente vai querer estar presente, em outros momentos a gente fala assim, eu não vou mais para a sala de aula para ter teoria, me dá isso aqui online e me manda lá na prática para eu estar beira-leito. Então, assim, eu acho que essa mudança no mindset, tanto do aluno quanto do docente, ou do profissional de saúde e do colaborador, eu acho que esse vai ser um ganho tremendo, que eu acho que a gente tem que aproveitar e estar agradecidos por a gente conseguir fazer essa transformação digital na área de ensino e saúde. Legal. Sandra, para encerrar brevemente, nós estamos com o nosso horário quase estourado, gostaria que você passasse, então, o contato, o endereço eletrônico para que as pessoas, os profissionais de saúde, possam acessar esses muitos materiais do Einstein. Bom, ele está lá no site do Einstein, né, www.einstein.br, e a área de ensino, né, ele também tem um banner que leva a esses cursos gratuitos, que é o ensino.einstein.br. E estamos à disposição. A gente pegou um curso que era pago, né, de ventilação mecânica, e abrimos gratuito. Então, assim, qualquer também sugestão, nós estamos junto com a população e nós vamos ajudar a capacitar e sair todo mundo dessa bem. Muito legal, muito legal. Obrigado, agradeço demais a participação da Sandra Oyafuso Kina, gerente de ensino à distância do Einstein. Muito obrigado por sua participação e até a próxima. Obrigada a vocês, obrigada pela oportunidade. Um abraço. Até logo, tchau, tchau. Não temos mais tempo, ponto final nessa edição. Eu agradeço demais a sua companhia e audiência, mas certamente eu quero prestigiar todos os profissionais que fizeram esse telejornal comigo. Sonoplastia Josiel Cândido e Roberto Dias. Coordenação da Rádio Alesp, Fabiola Altran. O diretor da Rede Alesp, o Gilberto Caracanha. A diretora executiva da TV é a Lilian Busato, diretor de comunicação da Alesp, Matheus Pérez Granato, chefe de redação, Rogério Pincelli. O editor responsável é o Mauro Quadros Idoeta. Coordenador de programação é o Alessandro Souza de Santos Gomes. Supervisor de operações é o Marcelo Ottoni Braga. Web Imagens, Carolina Matias, Daniele Franceschini, Bianca Webster, Diego Pedromilo, Matheus Gondaris
e Silas Ribeiro. Produção e edição de texto, Fabiana Durbano, Márcio Pedroso, Márcia Flores, Mônica José, Eduardo Tedesco, Edenilson Silva. Apresentação, esse jornalista que vos fala, Daniel Caniato. O Jornal da Rede Alesp, que está na luta contra o coronavírus, fica por aqui. Não se esqueça, hein? Você pode dar sua opinião, sugestão pelo nosso WhatsApp. DDD 11 984578129. Lembre, né? O isolamento social é muito importante para todos nós vencermos o coronavírus. Um ótimo dia para você. Muito obrigado por sua companhia e audiência e desejo a você uma excelente semana. A gente vai sair dessa, pode ter certeza. Tchau, tchau. Você acompanhou Jornal da Rede Alesp.